Apesar de estar situada no coração de uma das maiores florestas urbanas do mundo, a Floresta da Tijuca tem um detalhe que a torna muito mais especial que as outras. É porque esse verde que a gente está vendo aqui é o fruto de um reflorestamento feito pela mão do homem com a ajuda da natureza. A Floresta da Tijuca é uma prova eloquente de quando o homem quer fazer uma coisa boa, ele consegue. E ali foi uma tarefa muito difícil, porque existiu realmente uma floresta ali, e por causa do café, 40% dessa floresta foi destruída. Os europeus detestavam o calor da cidade, por isso o clima da floresta acabou atraindo muitos deles. Por volta de 1760, as primeiras sementes de café chegaram ao Rio de Janeiro em busca da terra perfeita e encontraram exatamente aqui, um local fresco, com muito verde e muita água, que para a época era um baita objeto de luxo. Além disso, a terra fértil da Tijuca permitiu o plantio de vários frutos aqui, inclusive o café, que foi responsável pelo progresso do país, mas em compensação acabou com toda essa mata. A primeira grande fazenda do Alto da Boa Vista foi a Fazenda São Luís, do Louis François Lecesne, que era um francês, que ele consegue plantar no Alto da Boa Vista 100 mil pés de café. Depois você vai ter um holandês, Mr. Moke, e outros mais vão fazendo isso e por pouco eles não acabam com toda a floresta. As partes baixas, assim, muita coisa se perdeu. Em 1816, Dom João VI mandou trazer um grupo de artistas da França, com o objetivo de retratar a corte e a cidade do Rio de Janeiro. Um deles foi Nicolas Antoine Tonnet, e ele veio com a sua família morar numa casinha de pau a pique, bem do lado da cachoeira. Mas é claro que com o tempo essa casa sofreu reformas, e a gente pode acompanhar essas reformas através de pinturas feitas por artistas que vieram aqui e se apaixonaram pela cascata da Tijuca. Em 1860, Félix Émile, filho do Nicolas Antoine Tonnet, foi convocado para abrir uma estrada de melhor acesso no início da floresta. Então ele contratou Job Justino de Alcântara, que projetou uma ponte forte o bastante para dar suporte ao reflorestamento. Mas olha, não fique achando que esse lugar também era um paraíso perfeito não, tá? Quando o Tonnet compra essas terras, a derrubada de árvores nessa região já estava funcionando a todo vapor. Pelo menos aqui o padrão era esse: comprar a terra, desmatar, vender a madeira como carvão vegetal e plantar café no terreno limpo. Daí então, a coroa, já prevendo um problemão no abastecimento de água da cidade, resolve entrar na jogada. O pioneiro disso foi Dom João VI. Ele faz as primeiras leis de proteção aos mananciais do Alto da Boa Vista. É engraçado, o conceito de ecologia naquela época era completamente diferente. Você tinha que dominar a floresta, você tinha que introduzir a obra do homem. Como transformar aquela floresta em algo economicamente viável. Mais acima, o caminho nos leva à charmosa Capela Mairinque. E esse terreno pertencia à fazenda mais importante daqui, a Fazenda Boa Vista, que obviamente acabou batizando o Alto da Boa Vista. Essa era a propriedade de Aimar Marie Gestas, o Conde Gestas. Ele chega ao Rio em 1810, compra uma fatia grande dessas terras, divide em lotes e vende para outros estrangeiros. Além do café, Gestas aclimatou com esforço várias frutas: morangos, maçãs, peras, amoras. Além disso, ele trouxe uma empregada da França que fazia várias iguarias que só se via nessa fazenda. Eu acho que é por isso que as visitas de Dom Pedro I e Dona Leopoldina eram tão frequentes aqui. Tão frequentes que aqui em cima tem uma trilha que leva a um local chamado Alto da Bandeira, onde hasteavam a bandeira do Império para comunicar aos vizinhos da floresta que a corte estava para chegar. Agora nós estamos passando por dentro do restaurante A Floresta. Embora essa casa tenha sido reconstruída, aqui era a senzala da fazenda do Guilherme Midozzi, um cafeicultor francês que chegou aqui em 1824 e fez uma casa grande, excelente, bem ali em cima. Inclusive foi nessa casa que morou o Major Archer durante o processo de reflorestamento. Pois é, a fazenda Midozzi era com certeza muito grande. Esse pátio aqui que a gente está vendo, inclusive, era onde faziam a secagem dos grãos de café. Mas com o início do reflorestamento, esse mesmo pátio teve uma utilidade muito mais especial. A primeira parte, o primeiro ciclo de reflorestamento foi com Gomes Archer. Aqui foi o primeiro reflorestamento, a primeira sede das mudas, E ele, muitas vezes, ele botava dinheiro do bolso dele e as mudas ele apanhava do próprio sítio lá em Guaratiba. Vinham no lombo de burro, subia essa estrada em pé de moleque até aqui e foi reflorestando toda essa parte que nós vemos hoje. Agora estamos chegando no Bom Retiro. Esse local fazia parte de uma fazenda enorme.
E aqui é o ponto de partida das principais trilhas da floresta, inclusive ao Pico da Tijuca, que é o ponto mais alto da cidade. Tem alguns relatos que foram feitas, cavadas as pedras, né, para dar acesso ao imperador. E com isso o rei Alberto, ele, como era um alpinista, ele não utilizou escada, ele veio pela lateral e a sua comitiva subiu, né, utilizando tanto a escada quanto a corrente que ali existia. Tá, tudo bem. Você chega aqui e pensa que é um cenário de filme de terror. Mas fique você sabendo que essa daqui é a construção mais antiga da Floresta da Tijuca. Agora estamos dentro do casarão da fazenda dos Viscondes de Asseca. Era uma casa grande com 2 pavimentos. No andar de cima ficava a família e os escravos ficavam nessa parte de baixo. Essa daqui era só a casa de veraneio dos Viscondes de Asseca. A fazenda principal ficava lá em Jacarepaguá, em frente a uma praça que era conhecida como Praça Asseca. Daí, com o tempo, acabou virando Praça Seca, que é esse bairro que a gente conhece. O Alto Boa Vista, por ter um clima favorável, né? Quando o verão, os barões subiam para o Alto Boa Vista, que é o caso do Itamaraty. O Visconde de Itamaraty, onde tem o Palácio Itamaraty, lá na Rua Larga, na Marechal Floriano, ele subia e ficava onde tem o Palacete, aqui Itamaraty também. Um administrador de floresta não se improvisa. Palavras do Barão do Bom Retiro se referindo à competência de Major Archer. O trabalho de reflorestamento dele e de sua equipe foi tão surpreendente que Dom Pedro II o contratou para trabalhar no projeto dos jardins lá do Palácio de Petrópolis. Então, outro personagem entra na história assumindo a missão do reflorestamento. Foi o Barão Gastão de Scagnoli. E ele morou aqui nesse casarão, onde hoje funciona o restaurante Os Esquilos. Ali era um estilo holandês, e era interessante porque aonde nós temos o átrio, ali onde tem o teatro, ali era o viveiro de mudas dele. Antes de reflorestar, o Império precisava adquirir essas terras. Essas fazendas ficavam justamente nas terras que o Império queria desapropriar para reflorestar. Foi nesse momento que entrou um personagem fundamental na história. Luiz Pedreira do Couto Ferraz, o Barão do Bom Retiro. Ele morava ali pela região entre Lins e Grajaú, mas com o início do reflorestamento, ele se mudou para essa casinha com ar melancólico bem aqui no Sítio da Solidão. Ele desapropriou muitas fazendas de café que ali existiam, que eram fazendas imensas, e depois, por sugestão dele, o imperador Dom Pedro II ordena reflorestamento. O Barão do Bom Retiro foi um elo muito importante entre os fazendeiros e o imperador, ia conseguindo um preço muito abaixo do mercado a compra dessas áreas para fazer este futuro reflorestamento. Com isso, o barão recebeu o título, né, de Visconde. Essa é uma das mais belas paisagens daqui e também fazia parte do Sítio da Solidão. Esse é o Açude da Solidão, o ponto final do nosso passeio na Floresta da Tijuca. Um local cheio de vida e de altas histórias. Gostou do episódio? Então se inscreva nesse canal, deixe uma curtida e compartilhe nas suas redes sociais. E se você quiser saber mais sobre o assunto, dá uma olhada na descrição desse vídeo. Lá tem algumas sugestões de leitura que você não pode perder.